Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, amigos. Imagine, você estar passeando com a sua família, fazendo uma viagem e, de repente, ser ultrapassado por um carro a quase 300 km por hora. Segundo a polícia, os rachas eram feitos nas rodovias federais da Grande João Pessoa, muitas vezes durante o dia, o que colocaria em risco não só a vida dos participantes, mas também de motoristas e pedestres inocentes. Durante 6 meses, a ação desses corredores, que eu não vou chamar de motoristas, foi monitorada. E hoje de manhã, carros de luxo que seriam usados nos pegas foram apreendidos. Eu acompanhei a operação que começou de madrugada e você agora acompanha em todos os detalhes com imagens exclusivas. Uma máquina de 400 cavalos, capaz de chegar à velocidade de 100 km por hora em menos de 5 segundos. O carro que ficou famoso na série de filmes Transformers era visto em pegas nas ruas e estradas da Grande João Pessoa. É o que mostram as investigações das polícias rodoviária federal e civil em parceria com o Ministério Público. O Camaro foi um dos veículos apreendidos hoje na Operação Velocidade Limitada. Eles estão utilizando as ruas de João Pessoa, assim como as BRs, como se fossem autódromos. E a 270 km por hora, um carro perdendo o controle é uma fatalidade não só para quem está dirigindo, mas como para todos os que estão ao seu redor. O trabalho começou ainda de madrugada. No início da manhã, as 5 equipes partiram para diferentes pontos da cidade. Nos bairros do Cabo Branco, Manaíra, Jardim Luna e Brisamar. Um dos carros estava nesta concessionária para um concerto. Saiu guinchado para o pátio da Polícia Rodoviária Federal. Segundo as investigações, os veículos eram modificados em oficinas clandestinas e ficavam até 3 vezes mais potentes. Esse, por exemplo, é conhecido entre os participantes de pegas como Touro Negro e é considerado um dos carros mais rápidos do país. Em revistas especializadas e em outros sites especializados, ele era conhecido, divulgada a sua imagem e a sua performance. Inclusive, o velocímetro não era capaz de acompanhar muitas vezes a velocidade que esses carros estavam. Não, tanto é que nos vídeos que eles mesmos produziam, eles utilizavam GPS e davam uma velocidade, inclusive, mais precisa. Os veículos devem ser tirados de circulação e os motoristas vão responder por diversos crimes de trânsito, um deles participar de corridas automotivas em via pública. As carteiras de habilitação já foram suspensas. As instituições policiais elas não estão combatendo a prática da esportividade nos veículos, elas estão combatendo um crime. Que fique claro que existem locais adequados para a prática do automobilismo, da atividade da arrancada e que as pessoas precisam ter autorização das entidades responsáveis e tem locais específicos, autódromos, cartódromos, para a prática dessa modalidade, não as rodovias e estradas federais, nem demais vias que comprometam a segurança do trânsito. O mais impressionante, Carla, meus amigos, e olha que não é fácil definir o que é mais impressionante em toda essa história, é a origem da investigação. Você imagina como que isso tudo aí começou? Os participantes desses rachas, pegas, como você quiser chamar aí, gravavam tudo isso. Foram eles mesmos que fizeram essas imagens que a gente acabou de ver. E não para por aí não, eles chegaram a contratar empresas de fora do estado para fazer as filmagens, segundo a polícia. Pois é, documentaram tudo isso. Para piorar, eles ainda usavam a internet para divulgar todas essas infrações como se estivessem fazendo muito bonito. A gente vai ver agora alguns desses flagrantes, se é que eu posso chamar de flagrantes, porque foram eles que fizeram, mas algumas dessas imagens produzidas com essas máquinas super potentes. Vamos ver. Os vídeos foram postados na internet, em sites e nas redes sociais, com edição de imagens profissional. Algumas destacam os modelos dos carros e os acessórios diferenciados. Os veículos tinham as peças originais trocadas em oficinas clandestinas para ganhar velocidade. Outros vídeos mostram os testes feitos com os carros. Essas imagens foram gravadas durante o dia numa rodovia federal. O susto do caminhoneiro gera uma crise de risos no motorista que passa em alta velocidade. As imagens também mostram motos que teriam sido modificadas para ganhar potência. Este motorista convida o amigo para correr e os dois disparam em alta velocidade.
Como os velocímetros são limitados, alguns motoristas usam o GPS para saber quanto estão correndo exatamente. Aqui, o motorista pisca as luzes, sinal de que chegou ao limite dos 250 km por hora e não tem mais como avançar. Sem nenhum medo de fiscalização, os vídeos mostram corridas em plena rodovia durante o dia. Outros testes foram feitos à noite. 1, 2, 3. Minha editora acabou de me informar, não por acaso, alguns desses vídeos que estavam na internet foram retirados agora há pouco. Então, se você tentar digitar e procurar, alguns desses vídeos provavelmente já devem ter sido retirados para evitar aí mais problemas. Agora não é só na internet que essas máquinas vão parar, não. Nas revistas especializadas, esses veículos ganham um super destaque. Nessa que a gente vai ver de circulação nacional, o carro de um paraibano que seria médico e é comparado a um touro, né? Aquele mesmo que a gente viu na reportagem, um touro negro, pela força do motor e o desempenho nas pistas. Segundo a revista, uma equipe especializada do Espírito Santo aumentou a potência desse carro. O veículo que saiu de fábrica com 192 cilindradas, com as mudanças chega a 370. O dono desse carro teve a carteira de motorista retida. Agora, imagina se for verdade, um médico num carro desse. Alguém que costuma salvar vidas, sair dirigindo, disputando pega, colocando em risco um monte de gente. Inacreditável, né? Pois é, e hoje de manhã teve uma entrevista coletiva na sede do Núcleo Criminal do Ministério Público, que fica aqui no centro da capital. A repórter Patrícia Rocha acompanhou tudo e vai contar pra gente agora. Patrícia, boa tarde. A gente já falou bastante sobre esse assunto, mas eu acredito que você tenha mais novidades ainda para trazer para a gente, né? Isso mesmo, Bruno. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que acompanha o JPB. Essa questão de racha em via pública ser crime, claro, todo mundo sabe. Agora foi dada uma nova informação aqui na coletiva que é importante, que há uma resolução no CONTRAN que determina que alterar a potência de um veículo 10% acima do original já é uma infração de trânsito. E segundo foi divulgado aqui também na coletiva, um desses veículos apreendidos hoje aqui em João Pessoa poderia chegar à velocidade de 350 km por hora. Segundo o Ministério Público, nesse site da internet de onde partiram as investigações, havia mais de 200 vídeos de racha. Não se sabe de onde, alguns provavelmente de fora daqui do estado. Portanto, as investigações vão continuar e podem se estender também para outros lugares do Brasil. Não se tem informação, por enquanto, se houve vítimas durante esses rachas aí. Se sim, aí as acusações a todos esses homens que foram presos, na verdade as carteiras foram apreendidas, os homens continuam em liberdade, pode aumentar ainda mais. Daqui a pouquinho, Carla, Bruno, a gente vai voltar para dizer o que acontece a partir de agora. O que acontece com os acusados, com os carros e com as carteiras. Nos próximos passos. Obrigada, Patrícia. Beleza, até já então. Carros com potência aumentada eram usados para pegas em avenidas como Rui Carneiro, na capital paraibana. Mas após 6 meses de investigação, a polícia deu um basta nessa brincadeira de mau gosto e perigosa. Durante a tarde, tentamos falar com os donos dos carros apreendidos na Operação Velocidade Limitada. Mas em quase todos os locais, a resposta foi a mesma. Eu tentei falar lá, mas só fez chamar, viu, o interfone. Provavelmente não tem ninguém em casa. O único motorista que nos recebeu neste consultório pediu para não gravar entrevista. Ele é o dono do carro prata que aparece nessas imagens e negou a participação em rachas. Ele afirma que estava no local apenas para acompanhar as corridas. As imagens postadas na internet pelos próprios participantes deram origem à investigação de 6 meses. Os vídeos mostram carros a mais de 170 km por hora. Nesta outra gravação, o competidor que acabou de sair do carro parece não acreditar no que aconteceu. A maioria das imagens foi gravada durante o dia em estradas federais, mas há registro de pegas dentro da cidade. Esses rachas eram executados nas ruas e avenidas de João Pessoa, certo?
ali no trecho que compreende ali o Fórum de Mangabeira até aquele conjunto residencial e posto ali dos Seixas. Era realizado também na Via Oeste, era realizado também na Rui Carneiro, certo? Então, tudo isso a investigação se ocupou. Durante a operação, 5 carros foram apreendidos, entre eles este modelo de 400 cavalos, que ficou famoso depois de aparecer no filme Transformers. Este é considerado um dos carros mais rápidos do país. Eles eram modificados em oficinas clandestinas para ganhar mais potência. Eles estão utilizando as ruas de João Pessoa, assim como as BRs, como se fossem autódromos. E a 270 km por hora, um carro perdendo o controle é uma fatalidade não só para quem está dirigindo, mas como para todos os que estão ao seu redor. Qualquer alteração de potência só pode ser feita com autorização segundo o Detran. E ainda assim há uma série de restrições com relação ao tráfego desses veículos, que só pode acontecer em locais exclusivamente destinados à prática do esporte. Os veículos foram levados para o pátio da Polícia Rodoviária Federal. Os motoristas vão responder por diversos crimes de trânsito e podem perder o direito de dirigir. As carteiras foram apreendidas nessa operação em velocidade limitada. Posteriormente serão encaminhadas ao Detran, onde será instaurado um procedimento próprio para suspendê-las e posteriormente, se verificada a gravidade do crime, cancelar de forma definitiva. Ao vivo, o repórter Antônio Vieira tem mais informações sobre a Operação Velocidade Limitada. O que vai acontecer com esses motoristas, Vieira? Boa noite. Boa noite, Edilane. Olha, nós falamos ao vivo aqui da BR-230, onde a gente acabou de ver aí que muitas imagens foram gravadas, não desse trecho, mas de outros trechos da BR-230, uma das principais que cortam o nosso estado. Essa pista dupla, né, facilitou essa ação desse pessoal. E nós estamos aqui com a Keila Mello, chefe de comunicação da PRF, para nos esclarecer questões como essa. Por exemplo, esses carros, nós vimos que eles foram apreendidos, mas o que vai acontecer com esses veículos? Esses veículos foram apreendidos atendendo uma decisão judicial. O objetivo maior nesse momento é que eles fiquem perdidos para esses proprietários, que não sejam devolvidos a esses proprietários como prova da severidade da legislação. Entretanto, cabe recurso, obviamente, mas a decisão é uma decisão judicial. Inicialmente, esses veículos ficarão apreendidos no pátio da Polícia Rodoviária Federal, atendendo a decisão do juiz. Essa questão da modificação do motor desses carros, mesmo com a regularização, aliás, do Detran, esses carros podem trafegar livremente no trânsito de BRs de João Pessoa, por exemplo, da cidade de João Pessoa, por exemplo? Os veículos que têm qualquer tipo de característica alterada, eles devem passar por uma vistoria do Detran e constar na documentação do campo observações que esses veículos foram modificados. Entretanto, você quando modifica o motor do veículo, a capacidade de atingir uma velocidade maior, não significa que ele pode infringir a legislação. Ele pode estar trafegando se houver uma liberação do Detran, mas atendendo e respeitando toda a legislação pertinente. Por último, a gente quer saber o que vai acontecer com os motoristas, os donos desses veículos. Os proprietários dos veículos tiveram o direito de dirigir suspenso, as carteiras de habilitação já foram recolhidas durante a operação e, por decisão judicial, eles serão ouvidos e, posteriormente, outras sanções poderão ser aplicadas de acordo com a decisão do juiz. Obrigado, então, pelos esclarecimentos. Edilane, voltamos com você. Obrigada, Vieira.